Corpos incorruptíveis. Quem pode explicar? A ciência ou a fé? Olá, amigos da Paranormal Ataque, do Paranoia S.A. Hoje o assunto é mais que polêmico. Nós vamos falar sobre os corpos incorruptíveis. Homens, mulheres, crianças, que seus corpos simplesmente não putrefam, não apodrecem, nem tampouco exalam cheiro. Parecem que estão apenas dormindo profundamente, esperando aí o momento certo de acordar. Fiquem com a gente, vejam, ouçam ou leiam, conforme a plataforma que vocês seguem a gente aqui na Paranormal. E ao final desse incrível relato, não deixa de dar seu like, o seu comentário sobre esse intrigante tema. E se você não for inscrito do canal, depois de ver o vídeo, se inscreve, marca o sininho, não perde mais nada da Paranormal Ataque. Ajuda a gente. Corpo incorrupto, ou corpo que não se decompõe, nada demais se ele foi preparado para que a decomposição não aconteça, como um embalsamamento. Mas o que podemos dizer quando o corpo não sofreu nenhum tipo de preparo e mesmo assim não apodrece, não se decompõe, não exala odor, permanece intacto? Nós vamos falar agora de algumas pessoas que deixaram esse mundo e seus corpos permaneceram como que à espera de seu retorno. E também daremos a versão para isso da Igreja Católica, da ciência. E da ciência também, claro. Mas você que vai decidir no final quem está certo. Em quem acreditar? Vamos começar por Papa Pio X. O Papa Pio X ele faleceu em 20 de agosto de 1914, 79 anos de idade. Não é possível saber sua causa-morte, porque existe uma lei que proíbe a autópsia dos papas. É considerado pecado mortal profanar o corpo do Santo Padre. Passados alguns anos, é costume da Igreja procurar por milagres, acontecimentos, para beatificar e posteriormente santificar o Papa, procurando para isso possíveis milagres em todo o mundo. Como sendo a intenção da Igreja beatificá-lo, seus restos mortais deveriam ser trazidos da catedral onde ele foi sepultado para as tumbas da Basílica de São Pedro. Primeiro, porque ele é um papa e todos os papas devem ficar lá. E segundo, seria a oportunidade de ver se seu corpo se mantinha preservado, incorrupto, o que seria mais um passo rumo à beatificação. Uma testemunha da retirada do corpo do seu sepulcro original relatou que o corpo estava em perfeito estado de conservação e que tinha a aparência de estar embalsamado, o que não ocorreu porque não é permitido, e que os ombros, os cotovelos e braços estavam flexíveis, e que as mãos estavam perfeitas, com as unhas preservadas. A outra pessoa, agora dessa vez uma freira, Santa Bernadette de Lourdes, ela faleceu em seu convento aos 35 anos, 16 de abril de 1979. A irmã Bernadette era uma mulher muito frágil desde a infância, sofria com severos problemas estomacais e ainda assim, em 1855, conseguiu sobreviver a uma crise de cólera, que naquela época era fatal para as pessoas saudáveis, quem dirá a uma mulher no estado da Bernadette, que ainda por cima tinha crises agudas de asma. Outra doença que não tinha tratamento eficiente na época. Em sua curta vida, quase deixou esse mundo por 3 vezes. Mas, infelizmente, ela não conseguia ter melhoras na saúde, só agravamentos. Teve, além da asma, tuberculose, que praticamente é incurável naquela época, e um tumor no joelho. Por fim, no dia 16 de abril, às 15 horas e 15 minutos, ela finalmente descansou. Por ter sido uma freira e que sofreu muito desde criança, sem jamais ter reclamado de sua vida, as pessoas do vilarejo onde ficava o convento queriam ver o corpo da freira e se despedir dela. Era uma quantidade considerável de pessoas que desejavam ver Bernadette. Não sabemos o motivo, já que as freiras são reclusas e não teria como ela ser conhecida por tanta gente em vida.
Mas nós da Paranormal acreditamos que algum médico que cuidou dela deve ter contado a alguém o sofrimento que ela passava e a história se espalhou, sempre aumentando um pouco por onde passava. O governo local teve que, junto com o convento, organizar um velório público que durou até o dia 19 do mesmo mês, para que todos os curiosos tivessem a oportunidade de ver a freira. No final do dia 19, seu corpo foi colocado em um caixão de chumbo e depois dentro de um caixão de carvalho e selado na presença de um juiz de paz e 2 policiais que assinaram como testemunhas do sepultamento. Agora, finalmente, estamos chegando aqui na parte que nos interessa. A primeira exumação do corpo de Bernadette, que seria feita para a transferência dos ossos para um ossuário da igreja, era uma quarta-feira, 22 de setembro de 1909, dia em que as testemunhas da exumação do corpo da freira jamais esqueceriam na vida. Devido ao relatório feito da exumação arquivado na igreja de Saint-Gildard, foi possível saber em detalhes o que aconteceu naquele dia. Diante de várias testemunhas, incluindo o bispo de Nevers, o prefeito da cidade, e outras pessoas, foi primeiro desparafusado a tampa do carvalho e, na sequência, foi removida a tampa de chumbo. E era se esperar encontrar apenas ossos, tanto que uma mesa foi preparada ao lado do caixão apenas para esse propósito. Mas o que as pessoas presentes viram foi o seguinte cena. Não havia odor de nenhuma espécie, o hábito estava úmido e intacto, sua cabeça estava inclinada para a esquerda, o rosto estava intacto, branco e opaco, os olhos permaneciam preservados, cobertos pelas pálpebras. As sobrancelhas estavam retas e intactas. Os cílios estavam intactos e o nariz se encontrava intacto, levemente enrugado. A boca estava levemente aberta e podia-se ver os dentes, todos no lugar. As mãos sobre o peito estavam intactas, com todas as unhas no lugar, segurando um crucifixo que era o único que mostrava os sinais do tempo, que 30 anos que podiam fazer com ele. Ele se encontrava enferrujado. Assustou os presentes que ainda eram possível ver. As veias do antebraço, o cabelo se encontrava intacto, as orelhas estavam perfeitas. Sendo a tradição da igreja, o corpo foi lavado, vestido em uma nova túnica, colocado de volta no caixão e agora com um forro de seda, lacrado o caixão de chumbo e o de carvalho, e esse foi lacrado com 7 selos. Segundo o relatório dos médicos, o corpo de Bernadette deveria estar apenas os ossos, não só devido ao tempo, mas também por causa de suas inúmeras enfermidades, e o que aconteceu não tinha uma explicação lógica, plausível, já que até as veias estavam intactas. Nova exumação foi feita em 3 de abril de 1919. O inesperado aconteceu de novo. O corpo permanecia igual, dessa vez o caixão foi trocado e sua beatificação já começava a ser considerada. E um detalhe, o corpo continuava sem nenhum tipo de odor. Terceira exumação, 18 de abril de 1925, 46 anos após a sua morte. Havia presente membros do Tribunal Eclesiástico, médicos legistas, representantes da polícia e do governo, que pela terceira e última vez confirmaram que o corpo estava intacto e que não havia explicação lógica para o que eles testemunharam. E assim, Bernadette foi beatificada e uma costela e parte dos órgãos internos foram retirados para serem enviados ao Vaticano e às igrejas que receberiam essas partes como relíquias. É coisa meio bizarra, na minha opinião. Agora segue uma descrição de como o corpo foi encontrado 46 anos depois do falecimento de Bernadette. Sua pele estava acidentada, com manchas de mofo e uma grande quantidade de cristais de sal sobre a pele e roupas. Não havia sinais de podridão no corpo e nenhum odor de cadavérico.
Após essa exumação, o corpo de Bernadette ele foi preparado para a exposição e adoração dos fiéis da igreja. Colocada em um caixão aberto na lateral, protegido por um vidro, podia-se ver a beata Bernadette. Por uma preocupação estética, foi feita uma máscara de cera muito fina que cobre o rosto de Bernadette, somente para esconder a cor acinzentada da pele, já que, como falamos mais de uma vez, aqui não existe apodrecimento do corpo. E vocês, que chegaram até aqui, uma conclusão, o que vocês acham? Foi um milagre? Ou o caixão de chumbo, junto com o caixão de carvalho, guardado na cripta do convento, ajudou a preservação? O incrível, praticamente impossível do corpo da Bernadette. Deixa aqui a sua opinião sobre esse caso nos comentários. Vê o que você acha, deixa o seu like. Perdoa a minha voz, que eu estou quase sem voz, mas fazendo um esforço para gravar esse vídeo. Tá bom, gente? Um abraço. Em breve, outros vídeos seguindo essa parte do sobrenatural envolvendo a igreja e a medicina. Até breve.